Olá, alunos do sétimo ano, tudo bem? Então, queridos alunos, vamos mentalizar juntos essa oração. Senhor, abençoe esta semana. Amém. Então, o meu desejo é que essa semana ela seja muito abençoada, né? Esses próximos 15 dias, então, que vocês farão a atividade prática de vocês. Então, nós vamos continuar nessa semana trabalhando a arte versus o artesanato. Qual é a diferença entre os dois? Então, antes da gente começar a falar sobre a atividade dessa semana, nós vamos corrigir as atividades que vocês tinham para fazer, né, de responder na semana passada. Primeiro pedi o que é um artista plástico. Então, lá naquelas duas reportagens, falava um pouco, né, sobre isso. Então, independente do tipo de arte que a gente esteja falando, pode ser música, dança, teatro, literatura, o artista plástico vai ser aquela pessoa que vai tentar representar algo através da sua arte, tá? Então, ele vai criar algo, né, para representar os seus sentimentos, a sua opinião. Isso é um artista plástico. Qual é o papel do artista plástico na sociedade em que vive? Então, vai muito além do entretenimento, ou seja, né, de fazer uma música lá porque a pessoa quer dançar, por exemplo, né, ou fazer uma peça de teatro só para que a pessoa vá lá e ria sobre isso. Não, o artista plástico ele tenta tornar as pessoas mais intelectuais, né, que elas possam ter uma opinião formada, incluir socialmente as pessoas então de diversas classes sociais, pobres ou ricas, que elas possam colocar para fora os seus sentimentos através da arte, né? É uma forma incrível de fazer as pessoas enxergarem o mundo com uma outra visão. Então, o artista plástico ele é fundamental para qualquer política de mudança, ou seja, ele pode ser utilizado, né, para mostrar os problemas sociais que está acontecendo em algum lugar e transmitir alegria, emoção, conhecimentos, né? Coisas boas e coisas ruins através da arte. Então, ele tem um papel fundamental e muito importante. Além da arte também ser um veículo de demonstração do que aconteceu na evolução histórica do ser humano. Se vocês pararem para pensar, existem obras de arte nos livros de qualquer disciplina que vocês tenham na escola, desde português, matemática, história, geografia, né? Todos os livros têm figuras, e essas figuras são obras de arte que retratam a história da humanidade, né? A história do nosso planeta, da nossa galáxia. Então a arte ela também é conhecimento, então o artista tem um papel fundamental. Se não fosse eles fazerem as suas obras de arte, nós não teríamos então documentos que mostram como que vivia o homem no passado, né? Por exemplo, lá as pinturas rupestres. Se eles não tivessem feito essas pinturas nas cavernas, nós não saberíamos ao certo como que eles viviam naquela época, né? Então a arte ela é um documento histórico e o artista plástico ele é um documentador, né? Então ele é muito importante. O que é o artesão? É o profissional que produz as peças de artesanato. O que seriam essas peças, né? É uma profissão nova, então ela foi incluída na nossa grade de profissões aqui no Brasil em 2015 para incentivar o turismo. Então o artesão também ele é muito importante, depois a gente já vai ver, né, que ele tem o seu papel também fundamental. Então o que ele vai fazer? Ele vai reproduzir peças artísticas para falar da cultura da região onde ele vive. Então aqui já entra na nossa última questão que pedia qual é o papel dele, né? Então, por exemplo, se tem pessoas que vêm visitar a nossa cidade de Antônio Prado, na Casa do Artesanato aqui, né, além de nas outras lojas também, mas na Casa do Artesanato principalmente, o turista vai encontrar produtos que falam da nossa cultura, que a nossa cultura aqui da nossa região, da nossa cidade,
foi predominantemente a cultura italiana. Então vai encontrar panos de prato, tricô, crochê e outras técnicas de trabalhos artísticos de cestaria e tudo mais que os imigrantes trouxeram para cá e que continuam sendo feitas pelos nossos artesãos locais. Então por isso é muito importante também o artesão na sociedade, para fazer então a demonstração da cultura daquele lugar. Cada cidade tem o seu artesanato que vai remontar, ou seja, vai falar sobre a cultura daquela região, tá? Então por isso também ele é muito importante. Depois então vocês têm o vídeo dessa aula, né? E aqui tem a explicação de como vai ser o trabalho artístico que vocês vão fazer essa semana. Então vocês vão pegar uma folha de desenho ou uma folha branca que vocês tenham em casa, vão dividir ela com um risco no meio, né? Colocar a folha na posição horizontal, que é a posição deitada, e vão escrever esse título aqui: arte de um lado versus, né, que representa o X, artesanato. E aí vocês vão ter que ilustrar esse trabalho mostrando o que é arte e o que é artesanato, né? Juntando então todos os saberes que vocês desenvolveram no decorrer dessas 4 semanas de aula. Então aqui na arte vocês vão fazer um ou mais desenhos sobre algum tipo de arte, pode ser uma arte que vocês gostam, tá? Então, por exemplo, vocês podem desenhar uma pintura, uma escultura, algo que lembre música, teatro, dança, cinema, o que vocês gostam, tá? Vocês vão desenhar. Nesse lado aqui que está escrito arte. Vocês podem utilizar o material que vocês tiverem na casa de vocês, tá? Lápis de cor, têmpera, canetinha, o material que vocês gostam de trabalhar. Depois, do outro lado da folha, do lado direito, vocês vão poder fazer uma colagem de imagens que mostrem artesanato. Lembra que o artesanato, por exemplo, se for uma escultura, vão ter várias esculturas iguais, né? Se for um pano de prato, também vão ter vários, né? Então é algo feito em maior escala. A obra de arte é feita uma unidade só daquela obra. No artesanato são feitas várias iguais, porque o artesão ele vive da venda disso, né? Então vocês podem colar cestas, panos de prato, coisas feitas de artesanato, né? Manuais por artesãos. Ou caso vocês não encontrem imagens, vocês podem desenhar e utilizar os materiais também que vocês tiverem disponíveis na casa de vocês. Usem a criatividade, tá? Tem vários exemplos, tanto nessa aula quanto na aula anterior. Então, eu coloquei aqui, né? Estatueta de santos, cestas, tapetes, chapéus, bordados, entre outros. Qualquer coisa, vocês podem até visitar a casa do artesão, né? Para ver o que eles têm lá à venda e se inspirarem para fazer essa atividade. Claro que utilizando máscara, passando álcool gel e tudo mais. Depois que vocês tiverem essa atividade pronta, vocês lembrem que tem que postar então nessa pasta aqui no Classroom, tá? Então vocês vão bater foto do trabalho de vocês com o trabalho e do conteúdo do caderno com as questões respondidas da semana passada, tá bom? Lembrem também de colocar nos comentários sempre a descrição, né, dessa atividade, os dados de identificação, nome, turma, assunto, daí se vocês na técnica fizerem só desenho, coloquem só desenho, se usarem colagem também, coloquem os dois. Isso até o dia 25 de novembro, tá? Caso volte às aulas presenciais, vocês vão levar esse material para ir fazendo na sala de aula, tá? E se não, vocês vão fazendo em casa, conforme a gente já vem trabalhando até agora. Lembrando que como essa aula é uma aula de atividade prática, não precisa imprimir esse arquivo, né? E nem copiar no caderno. Só coloquem lá no caderno os dias da aula, né? Que nem tá aqui em cima. E coloquem atividade prática, arte versus artesanato, tá? Não precisa copiar isso aqui. Só corrijam, né, lá a atividade. E aí depois, então, vocês postem as atividades lá no Classroom, certo? Dúvidas, mandem por lá também que eu estarei respondendo vocês. Um grande abraço, continuem se cuidando e até a próxima aula. Tchau, tchau! E você?
por favor, não esquece, se inscreva no canal, curta esse vídeo e volte sempre. Obrigada, abraço, tchau, tchau.